Alô pessoal, hoje eu vou estar comentando um pouco sobre esse trabalho nosso que acabou de ser publicado e eu gostaria de começar confirmando que não existe pai que depois de 9 meses do processo de gravidez, quando vê o filho, não se sente maravilhado, né? Mais maravilhoso ainda é esse processo do desenvolvimento cerebral que acontece durante esses 9 meses, né? Então, o primeiro sorriso da criança, o primeiro passo, a primeira palavra, todos esses são estágios diferentes de maturação do cérebro que indicam que o processo foi normal, né? Infelizmente, cerca de 3% das crianças acabam tendo uma deficiência nesse processo e acabam nascendo com retardo mental, né? Mais impressionante ainda são as estatísticas de hoje em dia que indicam que a cada 100 crianças, ou a cada 150 crianças, uma vai ser diagnosticada com o espectro autista, né? Então o espectro autista, como o próprio nome diz, é um espectro, então tem crianças que são menos afetadas, crianças que são mais afetadas, mas o que elas têm em comum é esse problema de comunicação ou de interação social, e acabam se interessando por coisas específicas e acabam demonstrando um certo comportamento repetitivo, né? Então, como é muito baseado nessa interação social, fica difícil de você ter modelos animais que reproduzam o espectro autista, né? Então é muito difícil de estudar essas síndromes psiquiátricas, né? O que eu sempre tive interesse foi de conseguir acompanhar o desenvolvimento neural de uma criança autista desde o começo, né? Só que isso era praticamente impossível, né? Pois bem, cerca de 3 a 4 anos atrás houve uma revolução no campo das células-tronco, onde um grupo japonês demonstrou que era possível você reverter uma célula somática a um estado pluripotente, né? Então, nesse estado pluripotente, as células se comportam como se fossem células embrionárias humanas e têm a capacidade de se especializar ou de diferenciar em diversos tipos de células do corpo humano, inclusive de neurônios. Pois bem, o que a gente fez foi justamente capturar o genoma de uma criança autista numa célula pluripotente. Para fazer isso, a gente fez uma biópsia de pele, a gente extraiu um pedacinho da pele de pessoas normais, de crianças afetadas e não afetadas, né? E aí a gente reprogramou essas células para elas atingirem esse estado pluripotente. Então acabam se tornando células-tronco pluripotente e depois a gente faz mais um passo adiante e acaba induzindo essas células a se especializarem em células neuronais, né? Então, a pergunta que a gente fez em seguida foi: será que a gente não conseguiria olhar então para esses dois grupos, o grupo de células derivadas de neurônios de crianças autistas ou o grupo de neurônios derivados de crianças não afetadas? E será que a gente conseguiria descobrir, observar alguma coisa, algum defeito nesses estágios iniciais do desenvolvimento? Bom, a primeira observação que a gente foi que o tamanho da célula, o tamanho do núcleo celular, da região nuclear, ela é menor nos neurônios autistas quando comparado com os neurônios normais, né? Uma outra observação que a gente fez foi que os neurônios, eles são células ultra especializadas e eles caracterizam por uma certa arborização, né? Então eles acabam saindo daquela região somática uma série de processos que são nesses processos que são carregados de pequenas espinhas, e cada espinha dessa é capaz, ou tem a capacidade de formar uma sinapse com um outro neurônio, né? E é na sinapse, através da sinapse, que os neurônios acabam se comunicando, né? Então o que a gente detectou é que os neurônios autistas também tinham uma redução na densidade, no número de espinhas nesses processos neuronais, né? E junto a isso, a gente acabou mostrando que o número de sinapses funcionais também era menor, né? Então, pois bem, então a gente acabou observando uma série de características que parecem ser predominantes no neurônio autista. O que a gente tentou logo em seguida foi tentar ver se essa característica, esse tipo de característica autística seria permanente, ou seja, uma vez que ela tivesse esse defeito, se ficaria lá para sempre. E isso, a gente não sabe se isso é verdade ou não, né? Então o que a gente tentou fazer foi tentar reverter as características autísticas de uma célula para ver se ela conseguiria ficar o mais próxima
do neurônio normal, né? E a gente optou por fazer um screening de drogas, né? Então a gente pegou algumas drogas que a gente sabia que poderiam, né, contribuir para facilitar esse desenvolvimento neuronal, e a gente testou algumas drogas. E a gente acabou encontrando drogas que conseguiriam reverter esse estado autista dos neurônios, né? Pois bem, isso é muito interessante, porque sugere que o estado autista não é permanente. E sugere também que se a gente é capaz de reverter uma única célula neuronal, é capaz que algum dia a gente consiga reverter o cérebro inteiro, né? Pois bem, isso está muito longe de acontecer ainda. A gente está trabalhando com células em cultura debaixo do microscópio. Até essa ideia, essa terapia virar realidade para uma criança autística vai levar um certo tempo. A gente tem que ver se a droga não é tóxica para o organismo e assim vai, né? Então leva um certo tempo. Mas eu acho que mostra que existe uma esperança sim, né? E é nessa esperança que a gente está baseado para os nossos próximos passos, né? Uma outra característica importante do trabalho é que todos esses defeitos autísticos que foram observados, eles foram independentes de qualquer situação ambiental, né? Então a célula, por ter alguma deficiência genética, ela acabou demonstrando essa deficiência, né? Isso significa que essas doenças psiquiátricas, como o autismo, a esquizofrenia, elas têm uma base biológica, né? Muito provavelmente existe uma base biológica e a gente é que não sabe. Então não é porque a criança não teve o devido amor dos pais que ela se tornou esquizofrênica ou autística. Não, existe uma base biológica, é exatamente isso que a gente quer entender. Então a nossa esperança é que o trabalho contribua para diminuir esse estigma associado com esse tipo de doença psiquiátrica.